Preste atenção aqui no que nós vamos falar, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, porque todos nós aqui já vivemos na terra do esquecimento ou vamos passar por ela. Preste atenção. Quem já ouviu falar do rei Davi? O rei Davi, a Bíblia fala que ele era muito amigo de Jonatas, que era filho de quem? De Saul, o rei que era antes de Davi. Ele era muito amigo. E quando Saul começou a perseguir Davi para matar Davi, porque ele já via que Davi seria o futuro o quê? Que Deus tinha ungido Davi, ele começou a perseguir Davi. E Jonatas fez uma aliança com Davi. Coloca na tela aí, por favor. 1 Samuel. Diz assim: e se eu então ainda viver, porventura usarás comigo do quê? Da beneficência do Senhor, para que não morra. Nem tampouco cortarás o quê? Eternamente. A Bíblia fala, depois você lê lá, que eles fizeram uma aliança. Jonatas já estava consciente de que Davi seria o futuro rei. E quando um rei assumia o reinado, o que é a prática? Qual era a prática? O rei que assumia o trono fazia o que com a família do antecessor? Mandava matar todo mundo, para não correr o risco de ninguém querer tomar o trono dele de volta. Então Jonatas falou: olha, eu reconheço que Deus vai ser contigo e que você vai reinar em Israel, mas prometa que você não vai matar a minha família. E Davi fez uma aliança com ele, porque eles eram muito amigos. Nesse meio tempo, Davi vai para Ziclag e estoura a guerra contra Israel. Saul vai para a guerra junto com Jonatas, e lá na guerra os dois morrem. E quando foi chegar a notícia até o acampamento de Israel, olha o que diz ali, coloca o próximo. E Jonatas, filho de Saul, tinha o que, gente? Pode continuar. E era da idade de quantos anos? Quando as notícias de Saul e Jonatas vieram a Gisrael, e sua ama, a sua babá que cuidava dele, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, o que aconteceu com ele? E ficou o quê? E o seu nome era o quê? Olha, é desse rapaz que nós vamos falar, Mefibosete. Preste atenção. Você entendeu já? Jonatas e Davi fizeram aliança, estourou a guerra, Jonatas e Saul morreu. Quando veio a notícia até o acampamento de Israel, falando: olha, Saul e Jonatas morreram. A babá pegou o menino e, saindo apressado, correndo para fugir da guerra, para não ser morta, deixou o menino cair, e ele quebrou o quê? Os pés. Imagina a desgraça que veio num dia só para a vida desse menino. Que culpa ele tinha? Num só dia, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu toda a família e ainda fica aleijado. Tem gente aqui que você, num só dia, você caiu num golpe que quebrou tuas pernas também. Quebrou tuas pernas. Te deixou aleijado. Desculpa falar assim, essa palavra é pesada, mas é a realidade que muita gente está vivendo. Você está preso a uma deficiência que você tem, a um problema que te aconteceu, a uma perda que você sofreu. Ele perdeu o pai, avô, a mãe já tinha morrido, ficou sem o quê? Sem ninguém. Sem ninguém nesse mundo. E ainda deficiente. Só que para Deus, repita comigo, para Deus não importa as minhas deficiências. Deus não quer saber a tua deficiência. Ah, pastor, eu sou aleijado. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu não tenho estudo. Ah, sabe, eu não tive condições de estudar. Eu não tenho faculdade. Não interessa para Deus. Deus é Deus. Deus é Deus e não importa a deficiência que você tem.
Para de olhar para a sua condição, porque quando Deus honra alguém, não é a sua condição que conta. Deus não chega para alguém e fala assim, ó, vem cá, qual faculdade você tem para que eu veja se eu posso te abençoar? Faculdade de medicina. É assim que Deus faz? Não, meu amigo, tá entendendo? E tem gente que às vezes tem faculdade e Deus dá uma direção para ela totalmente o quê? Diferente. E ela vai e faz e arrebenta. E ele diz assim, ó, olha só. E disse Davi, anos depois, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça o quê, gente? Por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse o quê? Servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas. O quê? O mundo, preste atenção aqui em mim, gente. O mundo sempre vai te rotular. Falido, quebrado, aquele ali é ou não é? Aquele ali é caloteiro, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo, aquele ali é a mulher do cachaceiro, aquele ali é drogado. O mundo busca rotular, mas com Deus não existe rótulo. Deus apaga teu passado. Deus apaga teu passado de vergonha, de miséria. Amém, gente? Deus apaga o passado, não importa quem é você. Não importa, porque Deus é o Deus que tem poder de fazer tudo novo. O Ziba já chegou rotulando. Falou assim, Davi, ele é aleijado dos 2 pés. Como quem diz assim, você vai querer. Hã? Quem gosta de cuidar de uma pessoa deficiente? Vocês gostam, né? Quem gosta? Ninguém gosta, meu amigo. Claro que às vezes é necessário, tem necessidades. Algum familiar fica doente, você não vai desamparar. Mas gostar, você gosta de ver a pessoa saudável. Você gosta de ver a pessoa bem. É ou não é? Quando Davi ouviu aquilo, ele disse, eu vou usar da beneficência de Deus, por amor de Jonatas, pela aliança que ele fez com Jonatas lá atrás. E aí diz assim, coloca o próximo por favor. E disse-lhe o rei, e disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Guarda essa palavra. Então mandou o rei, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio aonde? E o que, gente? E se inclinou, e por terra se inclinou, e disse Davi a Mefibosete, disse Davi, 2 pontos, né? Mefibosete, e ele disse o quê? Lodebar. Olha o que significa, coloca aí o significado. Leia, gente. Sem pasto. Era uma terra escassa. De repente a sua empresa está assim, ó, sem cliente, sem contrato, sem venda, sem pasto, você não vê o fruto do seu trabalho. Sem palavra, porque era uma terra onde ninguém tinha voz. O povo que vivia lá era desprezado. Você sabe, lá em Eclesiastes diz que a sabedoria do pobre não é ouvida. Quem já leu isso? Leia depois, Eclesiastes. A sabedoria do pobre não é ouvida. E ele continua, olha só, coloca aí. E disse-lhe Davi, leia bem alto. Porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei, leia bem alto, todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás o quê? Fica de pé, diga eu vou comer na mesa do rei. Você crê? A Bíblia diz que Deus tira o pobre do pó e faz ele se assentar com os príncipes da terra. Foi o que aconteceu com Mefibosete.
Ele estava na terra do esquecimento, mas Deus não esqueceu dele. De repente você está aqui e você é um Mefibosete da vida, desprezado pela família. Até tua família se esconde de você, porque quando você chega pensa, ih, vai pedir emprestado, vamos correr. De repente você está aí nessa terra do esquecimento, essa terra sem pasto. Você rala e não vê resultado. Mas hoje, meu amigo, Deus lembrou de você. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, pode ser para uma pessoa. Hoje Deus está lembrando de você. Se você pegar para você essa palavra e você colocar dentro de si, o mesmo Deus que lembrou de Mefibosete, tirou ele lá da vergonha, do lixo, e botou ele se assentado na mesa do rei, Deus vai fazer o mesmo contigo. E não interessa a sua deficiência, não interessa o que deu errado, não interessa as perdas que você sofreu. Você pode ter falido 1, 2, 3, 10 vezes, Deus te levanta. Deus te levanta. Você quebrou, você perdeu porque você estava na força do teu braço. E na força do teu braço você é limitado, sempre vai ter alguém mais forte que você. Mas quando você luta com Deus, não tem limite para você. Não tem limite. O limite quem impõe é o ser humano. Quando você se limita, quando você diz, eu não consigo, então você não consegue. Porque Mefibosete, devido a tantos traumas que ele sofreu, olha o que diz nesse versículo aqui, ó. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Pare de se diminuir. Olha para mim aqui. Não desvie a sua atenção. Para de se inferiorizar. Às vezes você deve para o agiota e você fica se humilhando para ele. Para de se humilhar para homens. Se humilha para Deus, meu amigo. O mundo aí fora, se você baixar, monta cavalo em você. E o mundo não tem dó. Que culpa Mefibosete tinha para sofrer o que ele sofreu? E ninguém tinha dó dele. Você vê que Davi disse: eu vou usar da benevolência do Senhor. Só Deus que se compadece do excluído, do desprezado, daquele que não tem ninguém.